Tô com a lista aberta aqui. Peraí, alguém mandou mensagem? Ah, Matheus. Boa noite, Matheus. Tô com a lista aberta aqui, eu vou colar nesse jornal aqui. Tá. A questão 9 é o seguinte, né? Eu tenho um vetor X de N elementos, e aí eu tenho que eu tenho que supor que eu só posso usar entre os elementos igual, eu só posso comparar eles com igual. E eu digo que X ele tem um elemento majoritário se majoritário X, né? Se mais da metade dos seus elementos são iguais a X. E aí eu tenho que escrever um algoritmo em tempo n log n, que diz se X possui ou não um elemento majoritário. Se ele tiver, eu digo qual é esse valor. E a dica é a seguinte, né? Se X ele é um elemento majoritário no X, né? Então, X é majoritário ou na primeira metade ou na segunda metade de X. Depois a gente tem que explicar o porquê. Mas primeiro eu vou resolver a primeira questão, considerando que isso aqui é verdade, né? Aqui embaixo é verdade, depois a gente tenta provar que isso é verdade, explica o porquê, né? Então vamos lá. O raciocínio é o seguinte, eu tenho um vetor, o x, né? E eu quero saber se ele tem algum valor majoritário. Bem, considerando essa dica aqui, né, que ele só é majoritário se um valor ou é majoritário na primeira metade dele ou na segunda metade, a minha ideia para resolver esse algoritmo é a seguinte, ou para resolver essa questão é da seguinte maneira. Divida o vetor em dois, o lado esquerdo aqui e o lado direito. Cada um vai ter tamanho n sobre 2. E aí, descubra quem é o majoritário desse vetor aqui, do da direita. E depois, descubra quem é o majoritário do vetor da esquerda. Esses que eu descobri, quem são os majoritários, eles vão ser candidatos a serem majoritários aqui em cima. Certo? Então, eu vou retornar para minha chamada lá de cima quem são os majoritários de cada lado. E aí, eu só passo pelo vetor e eu conto quantas vezes esses candidatos estão no vetor grandão. E aí, se essa quantidade for maior do que a metade do tamanho do vetor, né? Se o tamanho do vetor é n, né? Então, se a quantidade desses candidatos for maior do que n, sobre 2, então eu encontrei um majoritário. Se nenhum desses candidatos for majoritário no x, significa que o x não tem majoritário. Vocês entenderam essa ideia? É uma ideia de divisão e conquista, que é divida em dois subproblemas com a metade do tamanho, encontra o majoritário de um, encontra o majoritário de outro, e aí esses majoritários vão ser candidatos a serem majoritários no x. Tá? E aí, de novo, né, como isso é uma divisão em conquista, esse problema para n sobre 2 é difícil de resolver, né, ainda. Então, eu, de novo, subdivido o vetor agora para 4 vetores de tamanho n sobre 4. Né, para 4 vetores de tamanho n sobre 4. E eu, de novo, resolvo. Encontro o majoritário desse primeiro, depois encontro o majoritário desse, e retorne lá para cima esses dois candidatos, e veja se um desses dois candidatos é majoritário desse. É a mesma coisa do outro lado. Encontro o majoritário desse, encontro o majoritário desse, devolvo lá para cima o valor desses majoritários que você encontrou, e aí agora você checa se esses candidatos são majoritários aqui no D. E aí você encontra o majoritário do E e do D, né? E aí volta lá para cima de novo. E aí você vai fazendo essa recursão até chegar no seu caso base, que é um vetor de um só elemento. O vetor de um elemento só, o majoritário, né, é o próprio valor aqui, né? Aí devolve ele, certo? Lá para cima. Então essa é a ideia. Vou fazendo essa espécie de recursão aqui. Vocês entenderam essa ideia? Pega um vetor maior, divide pela metade, procuro o majoritário dele. Se não for o caso base, eu divido de novo pela metade e procuro o majoritário dos menores. Se não for o caso base, eu divido até chegar no tamanho 1.
Fez sentido isso para vocês, essa ideia? Ou não? E sim, tudo certo. Sim? Beleza. Então, a gente tem essa ideia aqui, eu só vou implementar ela em código agora. Em pseudocódigo, né? Só diminuir aqui o tamanho da nossa ideia e colocar aqui do ladinho, porque eu já deixo salvo e eu já envio para vocês os PDFs aqui. Bem, então qual é a ideia, né? O nosso algoritmo para descobrir quem é o majoritário, ele vai receber como entrada um vetor x, né? Com tamanho n, mas como eu vou fazer recursivo ele, eu vou olhar os intervalos, eu vou colocar assim, o vetor x, né, que ele tem n elementos, mas ele começa no P e termina no R. E eu tenho que retornar se ele tem um majoritário ou não, né? Bem, primeira coisa é eu checar se eu não estou no meu caso base. Então, se o P ele for menor do que R, né, faltou o si aqui. Se o P for menor do que R, significa que eu tenho pelo menos dois elementos nesse intervalo de P até R, né? Se eu tivesse um elemento só, o P seria igual a R. Então, eu não estou no meu caso base, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Se o P for menor do que a R, então eu vou selecionar os candidatos a serem majoritários nesse meu vetor grande. Então, eu vou fazer assim, ó, o x1, deixa eu primeiro calcular a metade do vetor, né? Vou pegar a metade do vetor, P mais R sobre 2, e eu vou fazer assim, o x1, ele vai receber o majoritário de x, mas em qual intervalo? No primeiro intervalo, de P até Q. Certo? Depois eu vou pegar o meu segundo candidato. O x2, ele vai ser o majoritário do x na segunda metade do vetor, de Q mais 1 até R. Beleza. Eu selecionei meus dois candidatos. Agora, eu vou checar se esses candidatos eles são majoritários no x, tá bom? No x de P até R. Então, vamos ver se o x1 ele é majoritário. Primeiro, eu vou combinar um negócio aqui. Eu tenho que dizer, né, a minha questão ele pede para dizer se tem ou não um elemento majoritário, e caso ele tenha, eu digo o seu valor. Então, eu vou dizer que, para essa questão aqui que eu estou fazendo, o meu algoritmo majoritário, ele vai ter como saída duas coisas. Ou ele vai retornar não, caso ele não tenha majoritário, ou ele vai retornar o xizinho, caso ele tenha, certo? Então, eu tenho que... Então, pode ser que nessas minhas chamadas aqui, ó, esse espaço menor não tenha majoritário, certo? Então, primeiro eu vou checar se x1 é majoritário ou não, né? Vou dizer assim, se x1 for diferente de não. Normalmente, né, as nossas funções, assim, implementadas mesmo em código, em linguagem de programação, né, normalmente eles não retornam esses valores de tipo diferentes, né, assim, pelo menos não nativamente. Mas como a gente está escrevendo em pseudocódigo, não vai ter esse problema. Então, se x ele for diferente de não, ou seja, se x1 for um candidato válido, né, eu vou fazer essa contagem, né, eu vou contar quantas vezes ele aparece aqui. Então, peraí, deixa eu só fazer um contador aqui, né. Vou ter um contador.
Vai começar como 0. E agora eu vou contar, né? Se o x1 for diferente de não, ou seja, ele for um candidato válido, então eu vou contar quantas vezes ele aparece de P até R. Certo? Então, eu vou fazer assim. Para e indo de P até R, faça. Se x na posição I for igual ao meu x1, então eu vou incrementar o meu contador. Certo? Beleza. Então eu contei quantas vezes o meu candidato x1 aparece. Agora eu vou checar, né? Se o contador for maior do que n sobre 2, n sendo a quantidade de elementos no vetor, né? Que é a mesma coisa que r menos p mais 1. Então, eu vou retornar x1. Retorne x1. Encontrei o meu valor. Eu não preciso nem checar o x2. Se eu já encontrei esse como majoritário, eu devolvo logo ele. Certo? Se não, agora eu vou fazer a mesma coisa, mas agora para o x2, que é o meu segundo candidato. Se o x2 for diferente de não, então eu vou contar ele agora. Opa, não, meu contador. Eu tenho que zerar meu contador de novo, né? Vou zerar meu contador de novo. Meu contador agora vai receber 0. E aí, se o x2 for diferente de não, então eu vou fazer assim. Agora eu vou contar ele, né? Para ir indo de 0 até R. Opa, de P, perdão. De P até R, que é o meu espaço, né? No subvetor. Passa. Se o x na posição I for igual ao meu candidato, então eu vou aumentar aqui em 1 meu contador. Pronto, contei a quantidade de vezes que o x2 aparece. Agora eu vou checar. Se o contador ele for maior do que n sobre 2, então, né, e lembrando, né, que esse n aqui é r menos p mais 1, né, que é a quantidade de elementos. Então, eu retorno o x2. Beleza. Se eu chegar aqui nessa linha 19 e eu não retornei nem o x2 nem o x1, é porque os meus candidatos não eram majoritários. E se eles não forem majoritários, não existe nenhum outro elemento que possa ser. Pela essa nossa hipótese aqui, né, de que se ele é majoritário, então ou ele é majoritário na primeira metade ou na segunda. Então, se eu cheguei até aqui e nenhum deles foi majoritário, eu retorno não. É porque eu não encontrei. Certo? Então, isso aqui é só caso eu não esteja no meu caso base, né? Aqui tudo que a gente fez é caso eu não esteja no meu caso base. Todo esse se aqui, que eu tô falando bem retinho, caso não esteja no meu caso base. Beleza. Agora só eu tenho que considerar caso eu esteja no meu caso base, né? Porque eu tenho que retornar algum valor sempre, né? Então, só checando aqui, se eu tenho apenas um valor nesse intervalo, se P for igual a TR. Então, quem eu vou retornar? 21. Eu vou retorne, A na posição P. Ou X, né, no caso.
que o vetorzão é x. X na posição P. Beleza? Pronto, implementei aqui essa minha ideia. Agora, antes da gente ver a complexidade, só em questão de melhorar, né? Eu fiz assim, mais de uma maneira didática, para a gente ver passo por passo. Mas se eu quisesse, eu não precisava... Não, aqui no caso eu preciso, né? Talvez eu conseguia fazer isso aqui passando pelo vetor uma única vez, né? Para fazer a contagem, tanto do x1 quanto do x2. Eu poderia fazer isso, né? Talvez eu nem precisava checar se o x1 foi diferente, não, porque quando eu chegar aqui no x1, se ele é igual a x... Chegar no xi, se ele é igual a x1, isso aqui só seria igual se x1 fosse um número, né? Mas eu fiz dessa maneira aqui só para ser um pouco mais didático, tá? Então vamos lá, só para calcular a complexidade desse algoritmo aqui, para ver se realmente está dando n log n, né? Veja, quando eu estou no meu caso base, né, vai ser em tempo constante, mas se eu não estiver no meu caso base, eu vou ter aqui uma chamada para um tamanho, para um problema que tem a metade do tamanho, né, metade de n. Aqui eu vou de novo ter uma chamada que tem metade do tamanho. Veja que esse custo aqui na linha 1 e na linha 2 são constantes. Na linha 5 também é um custo constante. Eu vou colocar ODI, né, para ficar mais bonito. ODI 1. É um custo constante. Aqui também é um custo constante. Essa checagem é custo constante. Só que esse par aqui, né, eu estou fazendo ele ordem de n vezes, né? Aí eu tenho de novo essa checagem em custo constante, retorno em custo constante e tal. Tudo isso aqui vai ser constante também. Aí, de novo, eu tenho um laço que está indo em todas as posições do vetor, então é ordem de n também. E aqui para baixo, né? Daqui para baixo, é um custo constante também, certo? Então, qual é a minha equação de recorrência aqui desse meu algoritmo majoritário? T de n é igual a duas chamadas para um subproblema da metade do tamanho dele, mais uma série de operações que vai ser ordem de n, né? Porque vai ser ordem de n mais um certo valor constante. E aí, ordem de n com valores constantes continua sendo ordem de n, né? Então, mais um valor que é do ordem de n. Isso aqui, de novo, pelo teorema mestre, né, a gente tem que o A é igual a 2, o B é igual a 2 e o C é igual a 1. E aí, pelo teorema mestre, a gente tem que a complexidade desse algoritmo é n log n, né? Porque seria n elevado a c, só que c é 1 log n. Então, a complexidade é n log n. Vocês entenderam esse algoritmo aqui? Entenderam essa análise de complexidade? Fez sentido para vocês? Teve alguma coisa aqui que foi confusa? Deu para entender, pessoal? Deu sim. Sim. Beleza. Qualquer coisa vocês falam. Então é isso. Esse é o nosso algoritmo majoritário, né? E ele está atendendo a complexidade que a questão pediu. Está em θ de n log n. Beleza? A gente está usando essa ideia. Agora, falta só a última coisa. Isso aqui é um pouco mais teórico, né? Não, quer dizer, não é no sentido de a gente não vai mexer em algoritmos, mas é explicar o porquê que se x é majoritário no x, se x é majoritário no x, eu vou trocar esse x por a, tá? Porque senão vai ficar chato de ficar falando isso. Se o x é majoritário em um vetor A, significa que x ele é majoritário ou na primeira metade ou na segunda metade de A. Como é que eu provo isso? Como é que eu explico isso aqui? Como é que eu digo que isso aqui é verdade? Eu assumo que a minha hipótese é verdadeira, então eu assumo que é verdade que x é majoritário em A, tudo bem? E aí, para provar que esse ou é verdade, né? Ou ele é majoritário na primeira metade, ou ele é majoritário na segunda, eu suponho que ele não é majoritário
em uma dessas opções, sem perca de generalidade. Então eu tenho ou é majoritário na esquerda, ou ele é majoritário na direita. Eu suponho que um desses dois aqui é falso. Vamos sem perca de generalidade, vamos supor que é falso que ele é majoritário na esquerda. Então, com essa hipótese aqui de que ele é majoritário em A e que ele não é majoritário na esquerda, eu tenho que fazer uma série de manipulações para demonstrar que se ele não é majoritário na esquerda, então ele tem que ser majoritário na direita. Não tem como ele não ser. Ele é obrigado a ser. É assim que a gente prova que isso aqui é verdade. Então eu digo, se ele é majoritário em A e ele não for majoritário na esquerda, ele tem que ser majoritário na direita. Ele é obrigado a ser. É assim que a gente prova esse ou, certo? Então é isso que a gente vai fazer, sem perca de generalidade. Vamos supor que ele não é majoritário em E e ele é majoritário em A, né? A é o vetor todo, é a metade do vetor do lado esquerdo e D é a metade do vetor do lado direito, certo? Então, se X ele é majoritário em A, significa que eu vou fazer essa anotação aqui, ó. A quantidade de elementos em A, que é igual a X, é maior do que N sobre 2, certo? Essa é a definição de majoritário, né? A quantidade de um elemento no vetor, ele é maior do que a metade, né, dos elementos, né? Então, a quantidade de elementos em A, que é igual a X, é maior do que N sobre 2, certo? Depois eu tenho essa segunda coisa aqui da minha hipótese, que é a quantidade de elementos na parte esquerda do vetor, que é igual a x, ele é menor ou igual do que n sobre 4. Por quê? Porque qual é o tamanho do vetor E? O tamanho do vetor E, que é metade do vetor A, é n sobre 2, certo? É n sobre 2. Se x fosse majoritário em E, significa que a quantidade dos elementos em E, que é igual a x, seria maior do que n sobre 4, que é a metade do vetor. Tudo bem? Então, se ele não é majoritário, significa que a quantidade de elementos em E, que é igual a x, é menor ou igual a n sobre 4. Vocês entenderam esse passo aqui, pessoal? Pode repetir, Posso. por favor. Tudo bem. O que significa dizer que um elemento é majoritário? A gente tem aqui, ó. Um elemento ele é majoritário se mais da metade de seus elementos são iguais a x. Tudo bem? Então, se x ele é majoritário em A, né? X é majoritário em A, e A tem n elementos, significa que pelo menos, né, a quantidade de elementos que é igual a x é maior do que n sobre 2. Certo? Porque é mais da metade de seus elementos. Mais da metade de seus elementos. Opa, só escrever aqui. Beleza? Então, mais da metade dos elementos de A tem que ser iguais a x. Tu entendeu essa parte? Majoritário? Deu certo, essa parte deu certo. Pra. Aí qual é a minha ideia? A hipótese é que se eu dividir, vou chamar de esquerdo. O que é o vetor esquerdo? É o vetor que vai de 1 até n sobre 2. E eu vou chamar de direito o vetor que vai de n sobre 2 mais 1 até n. Certo? A esquerda é a primeira metade do vetor A e o direito é a segunda metade. Certo? Se x não for major... Quantos elementos tem o vetor E? O vetor E tem n sobre 2 elementos. Bem? Se x não for majoritário em E, significa que a quantidade dos elementos em E
que é igual a x tem que ser menor ou igual a n sobre 4. Por quê? Porque se a quantidade de elementos em E que são iguais a x fossem maior do que n sobre 4, ele seria majoritário em E. Mas isso não é verdade, pela nossa hipótese. Tudo bem? Agora entendi, obrigado. Pronto. É isso. Então significa que aqui em E, a quantidade dos elementos que são iguais a x é menor ou igual a 4. E aí eu estou querendo saber agora quais são a quantidade dos elementos que são iguais a x no vetor D. Bem, uma coisa eu sei, que é a quantidade dos elementos que são iguais a x no vetor E, mais a quantidade dos elementos que são iguais a x no vetor D, a soma deles é igual à quantidade dos elementos iguais a x que estão no vetor A. Certo? Fez sentido isso? A quantidade dos elementos que são iguais a x, mais a quantidade dos elementos em E, mais a quantidade dos elementos que são iguais a x em D. Se eu somar essas duas quantidades, ela é igual à quantidade de elementos iguais a x em A, né? Porque aqui é a primeira metade de A e aqui é a segunda metade de A. Se eu somar esses dois valores, né, eu tenho o valor do vetor completo. Faz sentido isso? Certo, faz sentido. Beleza. Então, eu vou dizer assim, a quantidade dos elementos que é igual a x em E, mais a quantidade dos elementos que é igual a x em D, tem que ser igual à quantidade dos elementos igual a x em A. Só que o que é que eu sei em relação à quantidade dos elementos iguais a x em A? Que x é majoritário em A, né, pela nossa hipótese, então isso aqui é maior do que n sobre 2. Então significa que a quantidade dos elementos igual a x em E, mais a quantidade dos elementos igual a x em D, é maior do que n sobre 2. Tudo bem? Deu para entender esse passo? Deu sim. Pronto, beleza. Então, ó, mas o que é que eu sei em relação à quantidade de elementos que são iguais a x no vetor E? Eles são menores ou iguais a n sobre 4. Se eles são menores ou iguais a n sobre 4, qual é a quantidade mínima de elementos em D que são iguais a x, né, que eu tenho que ter para que a soma seja maior do que n sobre 2? A quantidade dos elementos em D, para que essa inequação aqui seja verdade, para que essa inequação aqui seja verdade, a quantidade dos elementos iguais a x em Q tem que ser, no mínimo, n sobre 4 mais 1. Por quê? Porque a quantidade dos elementos que é iguais a x no é no máximo n sobre 4. É no máximo n sobre 4. Então, se aqui, né, for n sobre 4, o valor que eu tenho que somar para que isso aqui seja maior do que n sobre 2 tem que ser, no mínimo, n sobre 4 mais 1. Né? Porque n sobre 4 mais n sobre 4 dá n sobre 2. E para que esse resultado aqui seja maior do que n sobre 2, no mínimo eu tenho que somar 1 aqui desse lado. Deu para entender isso aqui? Eu estou dizendo que se a quantidade de elementos igual a x no lado esquerdo for menor ou igual a n sobre 4, então, no lado direito, a quantidade de elementos igual a x tem que ser, no mínimo, n sobre 4 mais 1, para que essa soma aqui seja maior do que n sobre 2. Faz sentido? Fez sentido. Pronto. Opa, alguém levantou a mão? Ah, não, só disse que sim, né? Show! Então, o que é que eu sei agora? Que a quantidade de elementos de D é maior ou igual a n sobre 4 mais 1. Ora, para que x seja majoritário em D,
a quantidade de elementos iguais a ele em D tem que ser maior ou igual a n sobre 4. Quer dizer, tem que ser maior do que n sobre 4. E se os elementos são maiores ou iguais a n sobre 4 mais 1, com certeza eles são maiores do que n sobre 4. Então, necessariamente, x é majoritário em D. Certo? Vocês conseguiram entender isso aqui? É uma prova mais matemática, talvez seja mais complicado, né? Tem uns passos assim mais difíceis. Mas deu para entender isso que eu estou dizendo? Eu estou assumindo, né, sem perca de generalidade, que um lado não é majoritário. Então, necessariamente, o outro lado tem que ser majoritário. X tem que ser majoritário, né? E aí é verdade essa minha dica aqui, né? Eu acredito que não precisava de uma prova assim tão formal, mas eu acho que só intuitivamente talvez dava certo também. Mas aqui é uma explicação mais formal, né? Provando por A mais B que realmente, se ele é majoritário no vetor grandão, se ele é majoritário em A, ele é majoritário pelo menos em uma das duas metades. Tudo bem? Deu para entender isso aqui, gente? Deu sim. Beleza. Então, vou passar para a 10ª questão. Alguma dúvida ainda nessa 9ª questão? A gente fez o algoritmo, a gente provou a complexidade dele, a gente deu a ideia de como fazer o algoritmo e depois a gente só explicou porque que é verdade a dica que ele deu, né? Já que a questão pedia. Tá, eu vou passar para 10 aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode dizer. Beleza. Deixa eu só copiar aqui o enunciado da 10. Eita, já é quase 8 horas. Então vamos lá. A 10 ela diz assim, né? Seja dois vetores já ordenados, né? X e Y. E eu quero escrever um algoritmo que ele tem a complexidade log de n para encontrar a mediana de todos os n vezes dois elementos dos vetores x e y. E depois eu tenho que provar essa complexidade. Tá. Primeiro a gente tem que... Eu acho que a primeira dica é que a gente se ater à complexidade, né? Porque ela é relativamente baixa, né? Se comparada aos algoritmos que a gente está vendo aqui de ordenação e tudo mais. Eu acho que o único algoritmo que a gente viu nessa disciplina que tem essa complexidade aqui, log de n, né? Foi a busca binária, né? Que era, eu tenho um vetor, e aí eu pego o meio dele, se ele não for o que eu estou procurando, eu vou ou para a primeira metade ou para a segunda metade, né? E aí eu busco aqui nessa metade, aí se não for, eu busco na próxima. Então, essa busca binária, a complexidade dela é log de n, né? Se a gente pensar na equação de recorrência desse algoritmo aqui, da busca binária, talvez ele nos ajude a pensar mais ou menos como é que tem que ser o nosso vetor aqui, né? O nosso algoritmo. Uma coisa a gente sabe, que é o seguinte, a gente tem que pegar um vetor, a gente tem que pegar os vetores, e a gente tem que chamar ou para metade deles, ou para uma metade, ou para a próxima metade, e cada interação desse meu algoritmo, ele tem que ter um custo por nível, né? Ele tem que ser um custo constante, né? Porque aí eu vou ter a seguinte equação de recorrência, né? Tn é igual a Tn sobre 2 mais um certo valor constante. Isso aqui pelo teorema teorema mestre, né? Isso aqui é a complexidade, isso aqui é log de n. Então eu tenho que fazer um algoritmo que ele tenha essa carinha aqui, ó, que os custos por nível sejam constantes e eu só faça uma chamada para um subproblema da metade dele. Por vez, pelo menos, né? Então qual é a ideia, gente? Eu tenho o meu vetor x aqui. E eu tenho o meu vetor y. E aí eu pego a metade do meu vetor x. Vamos supor que eu pego aqui o valor da metade do meu vetor x e eu pego a minha metade do meu valor y.
Né? Eu tenho essa primeira metade aqui e eu tenho essa segunda metade aqui. Suponha, né, eu vou chamar esse aqui, esse valor aqui de A e esse aqui valor de B. Então suponha, o primeiro caso em relação a eles. Suponha que o x na posição A seja igual ao y na posição B. E lembra, os vetores estão ordenados. Os vetores estão ordenados. Se eles forem iguais, né, e o vetor x e o vetor y está ordenado, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Mas suponha, né, no vetor, no nosso algoritmo, a gente não vai fazer isso. Mas suponha que eu vou combinar esses dois vetores. Eu vou combinar o x e o y. Tipo o merge sort, né? Tipo o que a gente faz no merge sort. Eu vou combinar eles. Quando eu tiver o vetor x e y combinado, se o A for igual ao B, significa que eles vão estar aqui bem no meio do vetor. Eles vão estar ali os dois aqui. O A e o B, sei lá, independente da ordem, né? Eles vão estar bem no meio do vetor. O que eu quero dizer é que, em relação aos dois n elementos, se eu pegar o meio do x e o meio do y, já que eles estão ordenados, se eles forem iguais, se eles forem valores iguais, significa que eles são a mediana. Significa que a mediana, eu posso retornar aqui um deles dois, né? Então, eu vou retornar x na posição A. Porque se ele é a mediana de x quando x está ordenado, e se ele é a mediana de x, o A é a mediana de x aqui, né? E o B, ele tem a posição que é a mediana de y. Quando eu combinar esses dois vetores, já que eles estão ordenados aqui, com certeza, o que está aqui à esquerda do A e o que está à esquerda do B vai ficar desse lado de cá. E o que está à direita do A e o que está à direita do B vai ficar desse lado de cá. Né? Então, no primeiro caso, se eles forem iguais, então eu posso retornar qualquer um desses dois valores, que ele vai ser a mediana. Segundo caso, vamos supor que o x no valor A ele seja menor do que o x no valor B. Né? Então, o que é que eu vou ter? Vou apagar esse meu vetor aqui, porque vai mudar. O que é que eu vou ter? Perceba que se eu fosse dar um merge nesses vetores aqui, considerando esse segundo caso, se eu fosse dar um merge nesses vetores aqui, e o A na posição B é menor do que o B, o X na posição A é menor do que o Y na posição B, significa que quando eu for colocar o merge, eu tenho alguns valores aqui em A, está marcado de azul, aí quando eu for combinar, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter o meu A bem aqui, meu A, eu vou ter o meu B bem por aqui assim, já que o B é maior do que o A, né? E aí eu vou ter que alguns valores de A, os valores maiores do que A, vão estar por aqui. E os valores de B, tá marcado de roxinho, né? Eles vão estar por aqui, ó. Certo? Quando eu for combinar esses vetores, eu não vou combinar, mas suponho que eu combine. Então, onde é que vai estar a mediana? A mediana vai estar à direita do X e à esquerda do Y. Certo? Por meu desenho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar a mediana na direita. Como é que eu vou escrever? Então, eu vou fazer a minha busca à direita do A e à esquerda do B. Bem? Nesse segundo caso aqui. Bem, se for ao contrário, né, o terceiro e último caso,
é se o XA for maior do que o YB. Então aqui eu só troco, né? Aqui quando eu for combinar os vetores, o A vai estar aqui, o B vai estar aqui. Opa, o B vai estar aqui. Né? E aí eu sei que quando eu combinar os vetores, o meu B vai estar atrás e o meu A vai estar mais aqui na frente. Então eu vou procurar nesses. A minha busca vai ser nesses valores em azul e nos valores em rosa, ou seja, a esquerda do A e a direita do B. Certo? Vocês entenderam esse meu raciocínio aqui? A gente está fazendo quase que uma busca binária, né? Mas combinando essas buscas binárias, assim, desses dois vetores ao mesmo tempo, né? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Faz sentido para vocês? Deu para entender o raciocínio? Deu sim. Beleza. Então é isso. Opa. Então, a gente tá aqui com a nossa ideia. Só diminuir ela aqui para a gente implementar ela agora. Beleza? Posso diminuir ela um pouco mais. Só que eu vou fazer assim, ó. Vai ter o meu algoritmo. Sou péssimo para dar nome ao algoritmo, então não tenho criatividade nenhuma. Vou colocar mediana. Minha mediana, que eu vou fazer em dois vetores, no vetor x, e aí eu vou ter. Só que eu vou fazer assim. Eu vou colocar dois marcadores aqui. Eu vou colocar onde começa, né, os intervalos em x e em b. Vou ter que salvar aqui. Então eu vou ter, ó, p de x, que vai ser onde começa o meu vetor x, e o r de x vai ser onde o x termina. E eu vou ter o meu y, que vai ter o p de y, e o r de y, que é onde o meu y termina. Eu vou buscar a mediana neles. E eles têm o mesmo tamanho, né? Vale lembrar que eles têm o mesmo tamanho. Beleza. Então eu vou começar checando se o meu vetor. É porque assim. Tem que ter só a última coisa é que se os meus dois vetores, né, tiverem um tamanho só, tiverem só um tamanho, eu posso retornar o primeiro valor, né? Porque quando eles combinarem, eles só vão ter dois aqui. E aí a mediana deles pode ser qualquer um dos dois, né? Aqui. Então, se eles estiverem só com tamanho 1, eu posso retornar. Eu retorno x na posição A também. Tá? Então vamos lá. Se o P de x for maior do que o R de x, eu tenho pelo menos dois elementos, e perceba que se eu checar isso no x, eu não preciso checar isso no y, já que eles, por hipótese, vão diminuir de tamanho igual, né? Eles têm o mesmo tamanho. Então, se ele tiver pelo menos dois elementos no vetor, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a metade do x, né, que é o Q de x. Então, como eles têm o mesmo tamanho, eu posso só fazer Q, né? Que ele vai ser o P de x mais R de x sobre 2, pegando a metade dele. E aí agora eu vou checar, né? O meu primeiro caso. O x na posição Q. Acho que eu só preciso de um P e um do R, né? Eu não preciso do P e Y. Aqui. Não vou precisar. Só. Então, eu só estou marcando onde os intervalos vão começar e terminar. Porque os intervalos em x e. Não, eu vou precisar. Porque talvez eu busque na esquerda de um e na direita do outro, né? Verdade. Então eu tenho que fazer separado. Q de x, né? O meio do intervalo de x vai ser P de x mais R de x sobre 2.
O intervalo do y, né, vai ser o P de y mais R de y sobre 2. Agora eu vou checar no meu primeiro caso, né? Se o x na posição Q de x for igual a y na posição Q de y, né? Se eu estou no meu primeiro caso, então significa que a mediana é o x Q de x. Ou pode ser, nesse caso aqui, né, o y Q de y, né? Tanto faz. A gente acabou de ver aqui no nosso desenhozinho aqui. Agora vamos para o nosso segundo caso. Se o x Q de x for menor do que o y Q de y, então o que é que eu vou fazer? Eu vou retornar o valor de majoritário em qual espaço? Eu vou retornar o vetor x, eu vou procurar a direita do A, né? Então eu vou procurar de Q de x mais 1 até R de x. E em y eu vou procurar a esquerda, né? Então vai ser P de y até Q de y menos 1. Beleza? 8. Caso contrário, né? Caso contrário, né? Se eu não cheguei aqui nesse primeiro, nem cheguei nesse segundo si, então significa que o Q de x, o Q de x, a posição Q de x em x é maior do que o valor que está em Q de y em y. Então, eu chamo majoritário não, tô ficando maluco, mediana. Lembrando da questão anterior. Mediana de x, a primeira metade, né? Que agora eu vou olhar à esquerda, P de x até Q de x menos 1. E eu vou procurar agora a direita do y, né? Vai ser Q de y mais 1 RY. E aí só falta eu ver quando eu chegar em 1, né? Que é... Isso aqui é... Se o P de x for igual ao R de y, ou R de x, então eu posso retornar também o x na posição Q de x, na posição P de x. Beleza? Só ver se não estou esquecendo nada. É isso. Deu para entender, gente, o algoritmo? Fez sentido para vocês essa implementação aqui, esse pseudocódigo? A gente não viu a complexidade ainda, a gente vai provar a complexidade. Eu quero só saber se vocês entenderam esse pseudocódigo aqui. Fez sentido para vocês o que eu estou fazendo? Fez sentido, deu certo. Beleza. Não faz sentido, não. Oi? Não faz sentido, não. Pode explicar de novo, por favor? A parte do pseudocódigo ou da ideia? Já que você propôs a ideia, né? Pode ser os dois? Tudo bem, sem problema. Só uma dúvida. Pode ser. Esse código, ele funciona para caso geral ou só para o caso se as medianas estiverem presentes nos dois? Tipo assim, funciona para qualquer caso esse algoritmo? Dos 3 casos que você mostrou? Alô? Tá, peraí, eu tô pensando. Ah, tá, tudo bem. Eu acho que sim. Porque se ele não tiver mediana,
se eles não tiverem medianas, eles vão... Eu acho que ele vai até o caso do x ter só um valor e o y ter só um valor, né? Aí um dos dois vai ser a mediana, mas tipo, como é que ele vai saber qual é qual? Se eles só têm um valor, perceba que quando eu estou buscando, quando eu estou fazendo, se ele só tem um valor, significa que eu estou necessariamente indo para a direita de um lado e para a esquerda de outro, certo? Então, esse espaço aqui, ó, que é o meio do vetor, está diminuindo cada vez mais, certo? Certo. Então, quando ele chegar nesse caso aqui, necessariamente, esses dois vetores, caso tivesse dado um merge, esses dois aqui vão ficar bem no meiozinho, né? Esses dois. Entendi. Então seriam. Eles já estariam necessariamente no meio do vetor, né? Entendi. Faz sentido? Faz sentido. Beleza. Tá, eu vou explicar de novo a ideia. Vamos lá. Eu tenho dois vetores aqui. O x e o y. E eles já estão ordenados. Tudo bem? E eu quero descobrir qual é a mediana, né? Vamos supor que eu vou fazer um merge desses dois vetores. Vou fazer... o x está ordenado, o y está ordenado. Eu vou fazer um vetor xy, que é a união desses dois vetores. E essa união vai estar ordenada. Beleza? E aí eu quero encontrar qual é a mediana desse vetorzão aqui combinado. É isso que a questão está pedindo. Ele não está pedindo para você combinar, mas ele está dizendo, caso eles estivessem combinados, qual é a mediana? Então esse é o desafio. É sem combinar os vetores, eu descobrir quem é. Então vamos lá. Se eu pegar... Lembra que o vetor x e o vetor y estão ordenados. Se eu pegar o meio do vetor x e o meio do vetor y, eu posso comparar esses dois valores aqui. Por quê? Porque quando eu juntar os dois vetores, eu vou chamar de A, tá? Aqui, eu vou chamar de B aqui em Y. A está em X e o B está em Y. Quando eu combinar eles dois aqui nesse vetorzão, o A vai estar em uma certa posição aqui, e o B vai estar em uma certa posição, certo? E aí a minha ideia é que, baseado na relação entre eles dois, eu consigo encontrar quem é a mediana. Com base naqueles casos que eu vi. Certo? Então, ó, se o x na posição A, primeiro caso, for igual ao y na posição B, ou seja, se esse valor aqui de cima for igual a esse valor aqui, quando eu combinar esses dois vetores num vetorzão grande, eles vão estar um do lado do outro, certo? Faz sentido isso? Porque eles estão ordenados, entende? Olha, se eu marcar de azul os valores que são maiores do que A aqui em X, eles vão estar, considerando que o B é igual a A, né? Eles, nesse vetorzão grande, eles vão estar aqui, ó. E se eu marcar de rosa aqui, ó, os valores que são maiores do que o B, como ele é igual a A, quando eu juntar esses vetores, quer dizer, como ele é igual a A, quando eu juntar esses vetores, eles vão estar bem aqui, esses valores. Ó. Vai ser uma combinação do azul com o roxo. E da mesma forma, aqui na direita, os valores que são menores do que B, eles vão estar aqui, ó. E os valores que são menores do que A vão estar aqui, se eles forem iguais. Deu para entender esse passo? Sim. Tudo bem. Então o que acontece? Se aqui ele está na metade do vetor x, bem no meiozinho, e o y está bem no meiozinho aqui também, ó. Quando ele estiver nesse vetor grande, eles também vão estar bem no meio. Tudo bem? Tá. Se eles estão bem no meio, significa que esse valor aqui é a mediana. É a mediana do valor grandão. É a mediana do vetor grande, não.
Então, se eles forem iguais, eu retorno x na posição A. Fez sentido? Acho que era a Yasmin que perguntou, né? Fez sentido, Yasmin, essa ideia aqui? É sim. Tá. Agora vamos ver o próximo caso. No caso, eu estou considerando ele maior, né? No caso, desses valores aqui não serem iguais. Como é que ele vai ficar nesse meu vetorzão aqui? Esses valores não forem iguais. Então, de novo. Eu vou pegar o A bem aqui. Vou pegar o B bem no meio dos dois vetores. Bem no meio dos dois vetores. E o que é que vai acontecer quando eu combinar aqui? Eu vou ter o A ele vai ser o valor maior, né? Então ele vai estar bem aqui no A. Deixa eu ver se esse é o meu segundo caso mesmo que eu considerei. Não, eu considerei ele menor. Vou considerar ele menor aqui, só para a gente se perder. Então, o A vai estar aqui. Por quê? Porque ele é menor do que o B. Certo? Então vai ter um espaço entre o A e o B aqui quando eu combinar eles. E quem é que vai estar nesse espaço? Lembra que eu estou marcando de azul aqui os valores que são maiores do que A, certo? Então, quando eu for combinar aqui, quando eu combinar nesse vetorzão grandão, necessariamente os valores que são maiores do que A vão estar nessa parte aqui, ó. Tudo bem? Os valores que são maiores do que B vão estar nessa parte aqui. Os valores que são menores do que B vão estar nessa parte aqui, ó. E os valores que são menores do que A vão estar aqui. Tudo bem? Sim. Tá. Mas o que é que eu estou procurando? Eu estou procurando a mediana. E a mediana, ela fica bem no meio do vetor. Do meu vetor grandão aqui. Ela vai ficar bem no meio dele. Então, a minha busca tem que ser aonde? A minha busca agora da mediana tem que ser nos valores que são azul escuro, nos valores que são laranja. Nesse caso aqui, olhando para os vetores menores, eu tenho que procurar à esquerda do B e eu tenho que procurar na direita do A. Então aqui, ó, caso o meu A, né, seja menor do que o meu B, eu tenho que fazer agora uma busca, uma mediana, a busca da mediana à direita do A e à esquerda do B. Fez sentido? Sim, sei, sim. Tá. E agora o meu último caso. O meu último caso é que o meu valor de A ele vai ser maior do que o valor de B. O que acontece nesse caso? O que acontece nesse caso? Eu tenho o meu A aqui, o meu B aqui. Se isso acontecer, o meu B agora vai ficar para trás. E o meu A vai ficar aqui na frente. E aí, agora... Só vou mudar os valores aqui do meio, né? Agora... Os valores que são maiores do que B vão ficar nessa parte aqui, ó. Os valores que são menores do que B vão ficar nessa parte aqui. Os valores que são maiores do que A vão ficar aqui, ó. E os valores que são menores do que A vão ficar aqui. Então, onde é que vai ser minha busca agora? A minha busca agora vai ser nos valores que são rosa e nos valores que são vermelhos. Em outras palavras, olhando para esses vetores aqui menores, a minha busca vai ser à direita do B e vai ser à esquerda do A. Então, vou procurar a esquerda do A e a direita do B. Fez sentido isso aqui? Esses casos? Sei sim. Tá. E quando é que isso aqui vai acabar? Eu vou chamar
a direita do B, a direita do A, a direita do B, a direita do A vai acabar quando o X só tiver um elemento e o Y também só tiver um elemento. E aí, quando eu combinar eles, né, eles vão estar só vão ser só 2 elementos aqui. E aí eu posso pegar o primeiro, ou posso pegar o segundo. Não sei. Posso pegar... Não, eu tenho que pegar... Deixa eu ver aqui só um negócio. Eu acho que necessariamente eu tenho que pegar o primeiro. No caso... Não, pega o primeiro mesmo. Primeiro. Tá? Beleza. Tu entendeu esses casos aqui? Como a gente chegou neles? Qual é a ideia? Deu para entender essas comparações aqui e qual lado agora eu tenho que buscar? Sim. Tá. Então eu vou aqui para o meu algoritmo. Meu algoritmo nada mais é do que eu estou implementando essa minha ideia. Estou implementando a minha ideia. Que é o seguinte, eu estou primeiro checando se os meus vetores têm um espaço para eu calcular metade deles, né? Se eles são... A quantidade de elementos dele é maior ou igual a 2. É isso que minha linha 1 está fazendo. Ou seja, eu estou checando se eu não estou no caso base. A linha 2, eu estou pegando a metade do vetor x. A linha 3, eu estou pegando a metade do vetor y. E agora, quando eu peguei essas duas metades, eu vou testar os meus casos. Esse aqui é o primeiro caso. O caso do x, né? Imagine que o QX aqui é o A, né? Nesse caso aqui, e o QY aqui é o B. Então, eu estou comparando aqui, ó, X na posição A e B na posição B. Eles são iguais? Se eles são iguais, eu retorno eles, porque ele é a mediana. Essa segunda linha aqui, agora, essa linha 6, eu estou testando o segundo caso, que é o caso do meu XA ser menor do que meu YB. Nesse caso, eu vou fazer uma busca do jeito que eu fiz aqui, né? Na direita do A, né? Que eu estou buscando a direita do A e a esquerda do B. Tá? É isso que eu estou fazendo. E aqui a minha última linha é o meu terceiro caso. Eu não preciso checar, porque se eu cheguei até aqui é porque ela não se encaixa nos outros casos, né? E aí eu estou buscando aqui, ó, na esquerda do A e na direita do B. Tudo bem? Certo. Agora eu vou calcular só a complexidade, né? Que é o que falta. Veja. Vou marcar de laranja aqui. Essa minha primeira 1 aqui, essa minha linha 1 é em tempo constante. Essa minha segunda linha aqui e a terceira, as operações também em tempo constante, só são cálculos. Para eu checar se está no primeiro caso, também é tempo constante. E para eu retornar um valor, também é tempo constante. A minha checagem é em tempo constante. Mas aqui eu estou fazendo uma chamada recursiva para um problema de tamanho n sobre 2. Né? Porque aqui, ó, meu x tinha tamanho n, meu y tinha tamanho n. Aqui eu vou olhar para a metade deles, aqui na linha 7. Certo? E aqui na minha linha 8, eu também faço uma chamada recursiva para um tamanho, um problema com a metade do tamanho. Mas olha só, isso aqui eu tenho que ter cuidado. Que é o seguinte, se eu chegar na linha 7... peraí, falta só uma coisa aqui. Falta um detalhe aqui. Eu tenho que colocar retorne aqui, ó. Retorne. Tudo bem? Tem que colocar um retorne aqui, ó. Return. Tá bom? Porque, ó, se eu chegar na linha 7, o meu algoritmo vai retornar a mediana da minha da direita do A e da esquerda do B. Certo? Se eu chegar na linha 7. E como eu estou retornando o valor, o algoritmo vai acabar aqui.
a minha chamada recursiva ele vai acabar aqui. Ele não vai vir para a linha 8, né? Quando eu estou colocando esse return aqui. Ele não vai chegar na linha 8. Não só isso, mas se o Q de x, ele for maior do que o Q de y, ele nunca vai pisar na linha 7. Ele vai pular da 6 para a linha 8. E vai vir para cá. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que se eu cair numa chamada recursiva na linha 7, eu nunca vou fazer a chamada recursiva da linha 8. E se eu chamar a chamada recursiva da linha 8, é porque eu nunca vou chamar a chamada recursiva da linha 7 nessa execução aqui desse algoritmo. Eu não estou falando das chamadas recursivas, né? Dentro das outras chamadas recursivas. Estou falando nessa especificamente. Se eu chamei aqui no 7, é porque com certeza eu não vou chamar aqui na linha 8. E se eu chamei na linha 8, é porque com certeza eu não chamei na linha 7. Por que eu estou frisando isso? Porque quando eu for fazer a equação de recorrência, eu quero que aqui eu só chame uma vez o T de N. Eu quero chamar o T de N apenas uma vez. E é isso que está acontecendo aqui. O T de N sobre 2 uma vez só, né? É isso que está acontecendo aqui, certo? Se eu chamei aqui na linha 7, como eu estou retornando o valor, eu nunca vou para a linha 8. E se eu cheguei na linha 8, é porque essa condição aqui na linha 6 não foi satisfeita e eu não executei a linha 7. Ou seja, se eu chamei a mediana na linha 7, eu não chamo a mediana na linha 8. E se eu chamei a mediana na linha 8, eu não chamo a mediana na linha 7. Para garantir que, por vez, eu só faço uma chamada recursiva. Não duas. Tudo bem? Porque se eu chamasse duas, aí a minha complexidade do algoritmo seria diferente. E não é o que eu quero. Deu para entender isso aqui? Esse passo, esse ponto que eu tô fazendo aqui, gente? Essa sutileza aqui? Deu sim. Beleza. É para garantir que a minha equação de recorrência seja isso aqui. Por quê? Oi, pode falar. Era para ter um return também na linha 8 do código? Não precisa. É verdade. Precisa retornar o valor da mediana, né? Precisa retornar. Isso, desculpa. Então, coloquem aqui um return na linha 7 e um return na linha 8. Você tem razão. Faz sentido. Porque eu tenho que retornar um valor, né? Caso eu não coloque o return aqui, ele só calcula a mediana e não volta nada, né? Você tem razão. Então, coloca um return aqui na linha 8 também. Tá? Então, vamos lá. Pelo meu teorema mestre, né? O A aqui é igual a 1, o B é igual a 2 e o C é igual a 0. Então, o A ele vai ser igual a B elevado a C. E aí, pelo meu teorema mestre, então, isso aqui vai ser θ de N elevado a C log de N. Mas como o C é 0, isso aqui é a mesma coisa de dizer que esse algoritmo aí é θ de log N. Então, está satisfazendo aqui a exigência da questão, né? Tudo bem, pessoal? Na linha 8. Não, mas se eu tenho o return na linha 7, ele vai acabar aqui, né? Faz sentido? Eu não preciso do sinão. Se quiser colocar, pode colocar. Né? Mas eu não preciso dele, né? Certo? Tudo bem, gente. Eu posso passar para a próxima questão? Então, ó, só uma dica do que a gente já está fazendo aqui, né? Tanto que a gente viu aqui na questão 9 quanto na questão 10. Quando vocês vão resolver essas questões de cana, tentem primeiro fazer primeiro entender o problema, né? Depois tentar desenhar o problema, que nem a gente está fazendo aqui. A gente está analisando os casos, né? E aí, se a gente conseguir fazer esse desenho bonitinho, analisando os casos e tal, tentando entender a intuição do problema, na hora de programar o algoritmo é mais fácil. Perceba que aqui, né, o erro que eu cometi aqui foi só de implementação, né? Eu esqueci de colocar os returns aqui, mas a lógica tá correta, porque a gente está seguindo um desenho já que a gente
a gente já calculou, a gente já pensou na intuição, a gente já viu o método correto, né? A gente só está implementando o método, né? Então, o lance é, tenta analisar primeiro, tenta desenhar primeiro, né? E aí você começa a desenhar com base em duas coisas primeiro. Os algoritmos que você já conhece. Você tenta usar o que é que eu sei, o que é que eu já sei. Será que se eu alternar, se eu fazer uma combinação do que eu já tenho, ou se eu alterar só uma coisinha do que eu já tenho, eu consigo chegar no resultado? Ou, se a questão exigir uma complexidade, você tenta pensar em como executar aquele problema naquela complexidade específica, né? Você veja que a gente começou a pensar aqui em fazer checagens em só metade do vetor, né? Excluir a outra metade, porque só assim o algoritmo teria essa complexidade log de n, né? Nesse caso aqui em cima, a gente pensou em realmente eu poderia verificar os dois lados, né? Porque a complexidade era n log n, né? A complexidade exigida. Então, é mais ou menos isso, sabe? Pensar nos algoritmos que você já conhece e pensar mais ou menos como é que eles funcionam, né? Se é n log n, então eu posso pensar em um algoritmo parecido com Quicksort ou com Merge Sort, porque eles têm uma cara n log n, né? Então, os algoritmos n log n têm uma cara parecida, né? É mais ou menos isso, né? Se você pensar nesse raciocínio aqui, é mais fácil de você implementar. Beleza, vamos para a próxima questão. A 11. Questão 11. Beleza, só. Show. Vamos lá. A minha ideia para a questão 11 é a seguinte, né? Ela diz assim: faça um algoritmo em log n para resolver o seguinte problema. Dado um vetor com n números inteiros positivos e um número inteiro positivo x, determine se existe ou não dois elementos cuja soma é igual a x. Certo? Então, o que é que eu fiz? A minha ideia é a seguinte. Eu estou procurando alguma coisa que é igual a x, né? Então, eita. Eu tenho o meu vetor, vou chamar de vetor A aqui. Tenho o meu vetor A. E ele vem não ordenado, né? Ele não está necessariamente ordenado. Eu tenho um valor igual a x. Eu quero saber se a soma de dois números aqui é igual a x. O que é que eu fiz? Eu primeiro ordenei A, e a ordenação é n log n, né? A gente conhece o algoritmo de ordenação n log n. Então, ordenei A ordenado aqui. E o que é que eu fiz? Eu criei um vetor auxiliar, que também tem n posições. Só que esse vetor auxiliar aqui, ele é igual a posição I dele é igual a x menos A na posição I. Então, um exemplo aqui, né? Eu tenho um vetor A que é 1, 4, 2, 3, 6. É o vetor A. Aí eu vou ordenar ele. 1, 2, 3, 4 e 6. Vamos supor que o meu x é 5. Então eu vou criar um vetor auxiliar. Que vai ser 5 menos 1, 5 menos 2, 5 menos 3, 5 menos 4 e 5 menos 6. Esse é o meu vetor auxiliar. E a minha ideia é o seguinte, beleza. Você já tem o vetor auxiliar e o vetor A. E quem é o vetor? Os valores do vetor auxiliar? É x menos os valores de A. Então, o que é que você faz? Você busca
os valores positivos no vetor auxiliar no vetor A. Se você encontrar, vou dar um exemplo aqui, né? O 4. Eu vou buscar o 4 no vetor A. Se eu encontrar o 4 no vetor A, né, significa que eu tenho dois valores cuja soma deles dá 5. Porque quem é o 4 aqui? O 4 é o 5 menos 1. Então, eu procuro esse resultado aqui do 5 menos 1, aqui no vetor A. Se eu encontrei, é porque esse valor aqui da primeira posição, mais esse valor dessa posição aqui dá 5. Deu pra entender essa ideia, gente? Fiz de uma maneira muito ruim. Ó, porque se eu tenho dois valores aqui, né? Eu tenho um valor A mais B que é igual a X. Então significa que B ele é igual a X menos A, certo? B é o X menos A. Então se eu tenho um vetor... Eita. Então o que eu estou fazendo é o seguinte aqui, ó. O meu vetor auxiliar... Cada posição dele vai ser... cada posição dele, vou escrever B aqui. Cada posição dele vai ser o X, que é o resultado da soma que eu quero saber, menos o A na posição I. Menos o A na posição I. Certo? Então, o BI é o A na posição I. Se eu tiver esse BI em A, né, se eu encontrar esse valor aqui de BI em A, significa que A tanto tem o meu Azinho pequeno, quanto tem o meu Bzinho pequeno, que vai resultar em X. Entendeu esse raciocínio? Ou ficou confuso? Tá, vou tentar explicar de novo. Ninguém falou nada. Vou tentar explicar de novo. Paga o que eu falei. Vamos lá. Eu tenho um vetor A. Vou dizer que esse aqui é o meu vetor A. E eu quero encontrar... Eu vou dizer que o meu x é igual a 5. Eu quero saber se no meu vetor A... tem dois valores... Tem pelo menos dois valores que a soma deles é igual a 5. A soma deles é igual a 5. A minha ideia é a seguinte. Pode ter outra maneira de resolver, mas a ideia que eu pensei foi a seguinte. Ordene esse vetor. Beleza, ordenei. 1, 3, 4 e 6. Ordenei. Agora você faça um vetor auxiliar, que é o x menos cada posição desse vetor. Por exemplo, a posição 1 do meu vetor auxiliar vai ser 5 menos a primeira posição do meu vetor principal. 5 menos 1. A segunda posição vai ser 5 menos a segunda posição do meu vetor A. 5 menos 2. A terceira vai ser 5 menos a terceira posição do meu vetor A. E aí continua. 5 menos 4 e 5 menos 6. Esse é meu vetor auxiliar. O que eu estou dizendo, o meu próximo passo é o seguinte. Pegue esse primeiro resultado aqui. Busque ele no meu vetor A. Se você encontrar esse resultado aqui no meu vetor A, significa que você encontrou um valor que somado a 1, né, nesse caso, se você encontrar um valor que seja igual a 5 menos 1, significa que você encontrou um valor que somado a 1 é igual a 5.
E o 1 está no meu vetor A. E o x, se você encontrou ele, está no meu vetor A também. No caso é o 4, né? Então significa que você tem dois valores que a soma deles dá igual a x. Deu para entender essa ideia? Ou ainda ficou confuso? Deu. Beleza. Então, é isso que eu estou fazendo. Aí eu só tenho que analisar os custos, né, dessa minha ideia. Quanto é o custo de ordenar? O custo de ordenar, a gente já viu que o custo de ordenar, a gente já viu que é O de n log n. Certo? É O de n log n. E aí, quando eu fizer meu vetor auxiliar, quantos elementos eu vou ter? Vou ter n elementos. E para cada elemento, eu vou fazer uma busca em um vetor ordenado. E qual é o melhor custo que eu tenho para fazer uma busca em um vetor ordenado? É a minha busca binária. E qual é o custo da minha busca binária? É log n. Então, para cada valor, eu vou fazer. Para cada valor desse, eu vou ter um custo log de n. Vou ter log de n aqui, log de n aqui, log de n vezes. Certo? Então, para ordenar, o meu custo vai ser em log n. Para eu fazer o meu vetor auxiliar, né? Tem isso também. Para eu criar o meu vetor auxiliar, vai ser ordem de n. E para eu fazer a minha busca, vai ser ordem de log de n. Né? Se eu implementar tudo certinho, né? Só nessa minha análise aqui. Então, no final de tudo, realmente a minha ideia aqui, se eu implementar direitinho, ela vai ser n log n. Certo? Então, ela atende aqui a exigência do meu algoritmo. Então, vou fazer aqui. Soma x. Só uma Oi, dúvida. pode ver. Eu já tinha feito essa questão, só que a abordagem que eu usei foi assim, teria um ponteiro para o primeiro valor do vetor e um ponteiro para o último. Aham, Aí ordenaria ele, né, primeiro, aham, e aí iteraria dele, tipo assim, ia puxando os vetores ou para a esquerda ou para a direita, para ver se aham. encontrava dois valores que somando dava. Assim também vai, né? Tá. Faz sentido? Deixa eu pensar aqui. Eu acho. Pera, vamos lá, devagar. Vamos fazer nesse aqui. Vamos fazer nesse aqui. Não, tudo bem. Ahn, deixa eu pensar aqui. Eu acho que dependendo da maneira que tu pode fazer, pode ser quadrático esse tempo de apontar esse bicho aqui, entendeu? Ah, entendi. Eu acho que pode ser quadrático. Eu acho. Porque é como se para cada. Vamos supor no pior caso, né? O pior caso é que não tenha nenhum Aham. valor que soma. Vamos dizer que a soma aqui é 17, sei lá. Aí, aqui no i, quando o meu ponteiro estiver no 1, tu vai passar esse segundo ponteiro aqui até o final, Aham. né? Aí, quando tu É. estiver aqui na posição 2, esse ponteiro aqui também vai até o final. Aí, quando estiver no Não, 3, esse ponteiro aqui vai até o final, não é isso? não, mas aí, por exemplo, eu teria um ponteiro no começo e um no fim. Sim, ok. Aí, aí ele iterando assim, se a soma do primeiro com o último fosse passasse essa soma, passasse o 17, aí ele precisava de um número menor, aí puxava o da esquerda para cá. Mas Tá. se aí agora, por exemplo, mas aí se essa fosse menor, aí ele passava o da esquerda, passava da esquerda para direita, Aham. entendeu? Mas tu entende que no Ele, pior ele teria. caso, Aham. um dos ponteiros vai, Vai vai cruzar. encostar no final? Vai ir Mas até. aí seria só N, não? Mas tu vai ter que fazer isso N vezes, né? Mas eu poderia botar uma condição de saída de tipo, se o ponteiro tipo da direita bateu da esquerda, Uhum. é porque não tem, né? É, mas Ele aí não tu teria. só. Ah. Ah, Aí ele não vai. teria que puxar o da direita. Não faz sentido, não? Ah, tá, entendi o que tu quer dizer. Entendi.
Ele seria. É verdade, ele seria linear, faz sentido. É, é, tá, tudo bem. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido, né? Eu concordo, é linear. Porque nesse caso, né? Nesse caso aqui que o x é igual a 17, tu Aham. ia puxar esse bicho aqui até aqui, né? Aí não ia conseguir aumentar. O máximo era 10, aí ele ia sair, né? Verdade, faz sentido. O máximo, isso, no máximo era 10, né? Que ele não pode ficar na Ou mesma posição. 12, né? Se ele considerasse o Se ele repetido, né? considerasse. Repetido, exatamente. Sim, sim, sim. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido, né? Pode ser assim também. Eu concordo, faz sentido. Obrigado. Show. Então, deixa eu só escrever aqui essa ideia, né? O som AX, nesse vetor A aqui, é transformar AX no vetor A e eu recebi como entrada o vetor X. Aí eu vou ordenar A. Eu vou agora eu vou criar o vetor, né? Eu vou criar um vetor auxiliar que vai de 1 até n também. Aí eu vou preencher ele para ir indo de 1 até n faço. Aí o meu vetor auxiliar na posição i vai ser o x menos o a na posição i. Aí agora que eu preenchi o vetor, só vou fazer a busca dele, né? Para ir indo de 1 até n, faça. Eu vou fazer assim. Se a minha busca binária em A de auxiliar na posição I. Eu tô supondo que na minha busca binária, a minha busca binária ela vai retornar a posição do vetor, né? Caso ele encontre o valor. Eu tô supondo que se ele não encontrar o valor se ele não encontrar o valor em A, ele vai retornar -1, tá? Tô supondo isso. Então, se ele for diferente de -1, então, é que normalmente a gente faz isso, né? Se eu retorno a posições de um vetor que vai de 1 até n, se eu não encontrei o meu valor aqui nesse vetor, eu posso retornar -1, né? Porque realmente não existe posição -1 no vetor. Então, se essa minha busca binária for diferente de -1, então eu retorno ela, né? Retorne sim, né? Que significa que eu encontrei valores cuja soma dá igual a x. E aí, se eu cheguei no final desse laço e eu não retornei nenhum sim nenhuma vez, então eu retorno não. É que não existe essa soma. Beleza? Então, de novo, a minha complexidade aqui. Ordenar é a ordem de n log n. Para criar um vetor em tempo constante. Para preencher ele vai ser linear. A minha busca binária aqui é na ordem de log n, só que eu estou fazendo isso n vezes. Então é ordem de n log n. Né? Então o meu algoritmo aqui, a complexidade dele vai ser ordem de n log n. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Acho que dá para a gente fazer mais uma questão. Deixa eu ver aqui a 12. Para a gente adiantar logo. Tá, é o merge sort, a 12 mexe com o merge sort, então é bom que a gente só relembra o merge sort. Vou fazer só essa questão e aí a gente encerra por hoje e a gente pode pensar em um outro momento para continuar as outras questões, caso vocês queiram. Ou só a gente resolver pelo grupo, não sei, a gente pode conversar lá pelo grupo.
Então vamos lá. Questão 12 diz assim. Eu vou ter um vetor x que vai de 1 até n, vetor de inteiros. E aí eu digo que se o i for menor do que j, né, no meu vetor x, nós dizemos que eu tenho uma inversão se os valores forem maiores, né? Então, sei lá, se eu tenho um vetor aqui 1, 4, 5 e 2, eu tenho uma inversão aqui, ó. Deixa eu só marcar aqui, aqui é a posição 1, aqui é a posição 2, aqui é a posição 3, aqui é a posição 4. Perceba que esse vetor aqui na posição 2, ele é maior do que na posição 4, né? Porque aqui eu tenho 4, que é maior do que 2. Então eu tenho uma inversão aqui, ó. E eu tenho outra inversão aqui no 5, né? No 5 e 2 é outra inversão, certo? E aí ele quer que eu conte a quantidade de inversões no vetor x. E aqui ele quer que a minha complexidade seja n log n. E ele disse para aproveitar o merge de sorte, né? Tente fazer uma contagem enquanto você ordena o vetor no merge de sorte. Beleza? Então, só lembrando aqui como é que é o merge de sorte, né? O merge de sorte, ele tem o vetor A, que começa em P e R. Ele checa se eu não estou no meu caso base, né? Se o P for maior do que R. Então, eu vou pegar a metade do vetor, P mais R sobre 2. Eu vou ordenar a primeira metade do vetor. Então, eu vou fazer merge sorte dessa primeira metade, de P até Q. Vou fazer merge sorte da segunda. Então, eu vou fazer de Q mais 1 até R. Então, com essas duas partes ordenadas, eu vou combinar, né, eu vou combinar os valores delas. Vou combinar A de P, passando por Q até R. Certo? E assim eu ordeno meu vetor. Então, qual é a ideia aqui, né? Qual é a ideia aqui? A ideia para eu fazer a minha contagem de inversões, então vou colocar inversão de um vetor A, que vai de P até R. A minha ideia é a seguinte, ó. Se eu não tiver no meu caso base, né? Porque o meu caso base seria P igual a R. Né? Eu só tenho um elemento no vetor e aí não existe inversão, né? Se eu só tenho um elemento. Então, se o P for maior do que R, né? Eu posso até fazer assim, ó. Depois que eu fizer essa parte aqui, eu vou chegar lá. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou ter um contador que ele conta o meu número de inversões. Eu vou pegar a metade do vetor, P mais R sobre 2. Eu vou incrementar a minha contagem, né? Então eu vou contar o número de inversões na primeira metade do meu vetor, o número de inversões de P até Q. Depois eu vou aumentar aqui, né, a minha contagem com a quantidade de inversões de Q mais 1 até R da minha segunda metade do vetor. E por fim, eu vou de novo aumentar a minha contagem agora com a combinação deles dois. Eu contei a quantidade de inversões na primeira, só com esses elementos aqui. Agora eu estou contando a quantidade dos elementos de inversões só com esses elementos aqui do lado direito. E agora, quando eu combinar, talvez eu tenha inversões em relação aos números do meu lado esquerdo com o meu lado direito. E aí, por isso que eu estou contando a quantidade de inversões na combinação entre eles. E aí, no final, eu vou retornar o meu contador. Aí, no meu caso base, né? No meu caso base, se o P for igual a R, se eu tiver só um elemento, então eu retorno 0, né?
porque ele não tem inversões. Beleza? Então, o pulo do gato é só nessa minha hora de combinar aqui. Como é que eu vou contar essas inversões? É no meu combinar. Como é que é o combinar, né? Primeiro eu vou escrever aqui o combinado merge sort e depois a gente vai fazer as alterações necessárias, tá? Lembra, o que é que o combinar faz? Ele recebe um vetor A que já está ordenado de P até Q e está também ordenado de Q mais 1 até R. E agora eu quero combinar essas duas partes ordenadas de tal maneira que o vetor de P até R esteja ordenado. Aí como é o algoritmo combinar, né? Primeiro eu calculo o tamanho do primeiro vetor, né, do vetor à esquerda. Então eu vou dizer N1 aqui. Ele vai ser Q menos P mais 1, que é a quantidade de elementos. Depois eu calculo a quantidade de elementos no segundo vetor, que é R menos Q. Aí eu vou criar os dois vetores, né? Eu vou criar o vetor L de esquerdo, né? Que vai ter N mais 1 posições. E eu vou criar o vetor direito, né? De N2 mais 1 posições. Agora eu vou preencher os vetores, né? Para I indo de 1 até N1 passa. Eu vou fazer com que o meu L na minha posição I, agora eu vou ter que pegar aqui do meu vetor A, ele seja I mais P menos 1. É isso? É isso. I mais P menos 1. Se vocês quiserem revisar esse algoritmo aqui, né, que eu tô fazendo aqui, vocês podem ver tanto o vídeo do lado do professor Rudinho, quanto o vídeo que eu coloquei lá naquela playlist que eu fiz. Eu explico com mais calma esse algoritmo aqui, certo? Agora eu vou preencher o vetor R. E aí vai ser A na posição J mais Q. Isso, J mais Q. E agora eu vou fazer um abuso de notação aqui, mas eu só estou colocando infinito nas duas últimas posições. Eu estou dizendo que é um abuso de notação porque eu vou fazer isso aqui, ó. O R vai receber o N mais 1. O L N mais 1 vai receber infinito. Acho que pode fazer isso aqui, não tem problema. Tô colocando tudo numa linha só. Beleza. Preenchi os vetores, criei os vetores auxiliares. Agora eu vou zerar os contadores. O I vai ser igual a J igual a 0. Aí eu vou ter o meu contador, né? Eu vou ter um contador para contar a quantidade de inversões agora. E como é a ideia do merge sort, né? Como é a ideia do combinado merge sort? É que eu tenho um vetor menor aqui ordenado, um vetor menor aqui ordenado. Eu olho para a primeira posição dos dois vetores, que vai ter o menor valor deles dois, e eu comparo. Quem é o menor deles dois? É do lado esquerdo ou do lado direito? Ah, é do lado direito. Então eu venho e coloco o meu valor do lado direito aqui, nessa posição. Do meu resultado final, né? Como eu já comparei essa posição aqui, ela não me interessa mais. Eu vou para a próxima. Beleza, a próxima. Quem é o menor deles? Ah, continua sendo o R. Então eu venho e coloco o R bem aqui. Eu passo para a próxima posição. Agora, quem é o menor dos dois? Sei lá, é o L. Ah, então eu passo para a próxima posição e venho para cá. É assim que funciona. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essas comparações aqui entre um vetor e outro para saber quem é que vem antes. Por quê? O que é que acontece? Quando é que a inversão acontece? A inversão acontece quando o R é menor do que o que está aqui no L. Entende? Então, quando eu for fazer minhas comparações aqui, para preencher o vetor A, para deixar ele ordenado, eu só faço uma coisinha a mais quando o R na posição J for menor do que o L na posição I. Que é o quê? Que é incrementar o meu contador. É só essa única alteração que eu faço aqui. Certo? Porque eu sei que quando R
ele for menor do que o L, vai acontecer uma inversão. Ah, mas se acontecer uma inversão aqui dentro do L? Ah, não tem problema, porque eu já contei aqui em cima. Lembra que eu contei a quantidade de inversões na primeira metade do vetor? Então não me interessa. Só vai me interessar realmente as inversões que são comparando os valores de um vetor com o outro. De um lado, uma metade com a outra, né? Então vamos lá agora, né? Para K indo de P até R, que agora eu vou preencher o meu vetorzão grande, passa. Agora eu vou ver se tem inversão, né? Tem inversão. Se o A... Opa! Se o meu R na posição J for menor do que o meu L na posição I, então, o que é que eu vou fazer aqui? Fazer duas coisas. Primeiro, eu vou colocar A na posição K, vai receber o R na posição I, né? Tô ordenando ele certinho. Depois, R na posição J. Depois eu vou incrementar o meu contador. Ponte mais um. E por fim, eu vou só incrementar o meu J, porque eu vou ter que comparar agora com os outros menores valores, né? Beleza. Agora, caso contrário, né? Se não, se o R for maior ou igual ao que está em L, aí eu vou colocar para o AK receber o que está em L. E eu vou só incrementar o I. E aqui acaba o meu combinar. E esse é o pulo do gato, né? O pulo do gato tá bem aqui. Tá em fazer essa contagem quando acontecer essas inversões aqui. Tá? Essa contagem aqui. E aí, quando ele retornar, ele vai retornar a contagem dos meus vetores. Então, o que é que está acontecendo aqui? O inversão, na primeira metade do vetor, está ordenando ele, está contando a quantidade de inversões. Aqui na segunda metade, está ordenando ele, contando a quantidade de inversões entre eles. E agora, quando eu for combinar e fazer o meu vetorzão ordenado completamente, eu vou agora contar a quantidade de inversões comparando as duas metades. Certo? Bem, é isso que acontece. Agora, só em questão de complexidade, veja que aqui em combinar, a gente não mudou nada do algoritmo clássico, né? A única coisa que a gente fez foi incrementar o meu contador aqui. E esse meu contador é em tempo linear, né? Ou em tempo constante. Então, o meu combinar continua sendo ordem de n. A minha quantidade de inversões, e aí o que acontece, né? Qual é a minha equação de recorrência aqui em inversão? O problema de tamanho n, ele vai fazer duas chamadas de tamanho n sobre 2 e mais o custo do combinar, que é ordem de n. E aqui continua sendo, né, θ de n log n, né, pelo teorema mestre. Tudo bem, pessoal? Deu para entender essa ideia? Deu sim. Show. Então é assim que a gente resolve essa e conta a quantidade de inversões. Alguma dúvida sobre essa questão? Beleza. Nenhuma, né? Alguma dúvida sobre alguma outra questão que a gente já resolveu aqui hoje? Entre a 9 e 12, a gente só resolveu 4 questões. Entre a 9 e a 12. Ok, tudo bem. Então, ó, ficou faltando da 3 até 17. Se vocês tiverem alguma dúvida em alguma dessas questões da 3 a 17, vocês podem falar lá no grupo, certo? E aí, como a prova é dia 12, né? Se vocês quiserem marcar algum outro momento para a gente conversar sobre essas questões que faltam, vocês podem dizer, tá? Vocês podem falar no grupo se vocês acharem que precisam disso.
Na verdade, eu acho que, tipo assim, terça-feira tem aula do professor. Aham. Então, é só exercício. Então, acho que dá pra gente pedir elas pra ele. Ah, ele tá resolvendo com vocês também, né? É, ele disse que a próxima aula vai ser os exercícios que a gente pedir. No caso é sexta, né? Que é a Não, é sala. terça. Tá, tudo bem. Ah, tem sexta também, verdade, verdade. Já tinha esquecido. Tudo bem. Eu já tava pensando na outra semana. Ah, entendi. Então, tudo bem, né? Vocês podem pedir para ele. Mas caso vocês sintam necessidade que eu tire mais alguma dúvida a respeito dessas questões, vocês podem pedir lá no grupo, tá certo? Tá certo. Aí eu vou só compartilhar esse jornal aqui que eu fiz com vocês, fazer em PDF mesmo. Eu não vou nem redigir, não. O que eu escrevi aqui eu vou mandar para vocês. Para vocês darem uma olhada depois. É isso, pessoal. Então, acredito que a gente terminou por hoje, né? Uma dúvida, né? Qualquer coisa vocês podem perguntar lá no grupo, beleza? Beleza. Boa noite. Obrigado, viu? Tá isso. Valeu, boa Beleza, noite. pessoal. Boa noite.